Segundo as informações do Interceptor Sincep Brasil, nos últimos meses da gestão Bolsonaro, o contrato não detalha a finalidade para o uso das informações pela Polícia Rodoviária Federal. Justificativa é que dará conforto aos usuários. A Polícia Rodoviária Federal tem em mãos fotos e informações de mais de 80 milhões de brasileiros, o que corresponde a 37% da população. Isso porque, em agosto de 2022, a PRF assinou um contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, para ter cópia dos dados biométricos de todos os aptos a dirigir no país. As fotos e assinaturas armazenadas no Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENAS, permitem o uso de tecnologias de reconhecimento facial. O valor do serviço foi fechado entre PRF e SERPRO foi de R$ 205.722,80. Pode parecer natural, a princípio, que a PRF tenha autorização para extrair os dados da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de todos os motoristas, já que o papel dela é fiscalizar as rodovias federais do Brasil. Mas não funciona bem assim. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, exige transparência, cuidados e critérios com os dados dos cidadãos, além de justificativas e finalidades sólidas para o requerimento dessas informações. Vale ressaltar, a PRF já tem acesso às CNHs pelos bancos de dados do próprio SERPRO, dos DETRANs, Ministério de Segurança Pública e Secretarias de Segurança Pública, mas apenas para consulta. Elas não estavam armazenadas no sistema da instituição. A história se assemelha com um caso ocorrido na Argentina em 2019, que terminou em investigação. Lá, o governo de Buenos Aires, Ministério da Justiça e Segurança e o órgão público que realiza a identificação e o registro das pessoas físicas que vivem no país fecharam um acordo para consultas à base de dados de milhões de cidadãos. Foram mais de 18 milhões de consultas aos registros, sob a justificativa de prevenção de crimes ou para alimentação do Serviço de Reconhecimento Facial de Fugitivos. A Procuradoria de Investigações Administrativas decidiu investigar o caso. E não encontrou razão lógica para as milhões de consultas. No fim de abril, a Procuradoria denunciou as autoridades de Buenos Aires por espionagem ilegal a milhões de cidadãos através do sistema de dados biométricos. Aqui no Brasil, novo acordo precisou do aval da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatra, a quem pertencem os dados das CNHs. O SERPRO é a empresa pública responsável por gerir as informações e atende aos pedidos de outros órgãos para fazer o compartilhamento de dados. Por isso o contrato foi fechado entre PRF e SERPRO, mas precisou da autorização da Senatra. Com o serviço, que começou a ser entregue no começo de março, a PRF criou uma cópia da base de dados que contém fotos e assinaturas de todos os condutores do Brasil. A justificativa é tacanha e aperfeiçoamento do serviço. Em 2020, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teve frustrada uma tentativa de também ter acesso aos dados da CNH dos brasileiros, conforme contado em reportagem publicada pelo Interceptor Sincep em junho de 2020. Na ocasião, o compartilhamento foi alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que o troca-troca de informações dos cidadãos pode ser feito, desde que se limite ao mínimo necessário para atender a finalidade informada. No entanto, o contrato entre a PRF e a SERPRO nem sequer atende aos critérios de transparência. Não encontramos, por exemplo, o contrato, nem os termos anexados a ele, nos portais de transparência e no Diário Oficial da União. Só conseguimos obter os documentos anexados ao contrato por meio da assessoria de imprensa deles.